Olá, eu sou o Osmair Júnior e seja bem-vindo ao Talk Empreendedor, programa que foi feito pensando em você que quer empreender, dar o start na sua vida empreendedora. E aqui, como você já sabe, nós falaremos com pessoas e você vai descobrir a história por trás de empreendedores. E isso vai servir, sem dúvida alguma, para motivar você, para que você tire insights poderosíssimos para você aplicar na sua vida e na sua empresa. Então já se inscreva aqui no canal e na descrição do vídeo nós vamos deixar alguns links úteis e também o contato do nosso convidado de hoje. Por falar nele, eu quero apresentar ele aqui para vocês. Hoje no Talk Empreendedor temos um convidado com uma trajetória inspiradora. Ele nasceu em Ipumirim, Santa Catarina, e ao longo dos anos acumulou experiência em diversas áreas, desde banho e tosa até perito ambiental. Olha só, hein? Formado em engenharia ambiental e sanitária, com especialização em gestão, perícias e licenciamento ambiental, ele decidiu sair da estabilidade da CLT para empreender e construir o próprio caminho. Atualmente, à frente da HomeTech, nosso convidado transformou sua visão de negócios em realidade, unindo foco, persistência e networking para alcançar o sucesso. Com vocês, o Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado, Osmair. Bom dia. Um prazer imenso estar aqui, participar e, quem sabe, agregar um pouco com a minha história e também compartilhar um pouquinho mais. Com certeza, meu amigo, tenho certeza que vai agregar em muito. E antes de mergulharmos aí então conhecer um pouco mais de você, da sua história, sua trajetória, vamos aqui a falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que tornam esse momento possível. Transforme o seu bem-estar com a Kimbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha a Kimbi e sinta a diferença na sua saúde. Inclusive, nós somos clientes aqui da Kimbi, temos um cupom de desconto exclusivo para você na descrição. Transforme o seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis, móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite nossa loja em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para inspiração e qualidade. Descontos de até 10% na loja. Instagram, Weir Móveis, vai estar na descrição também. Pronto para abrir a sua empresa? Na Nortan Contabilidade, após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir, pensando no menor custo possível. Então, se você quer empreender, entre em contato com a Nortan Contabilidade. O link está na descrição. Agora sim, Alisson, eu quero saber da tua história. Quem que é o Alisson? Veio da onde? Principalmente como nós falamos aqui para empreendedores, você já trabalhou como CLT? Como é que foi essa tua trajetória até o momento da virada de chave, de sair da CLT e empreender? Já trabalhei como CLT, já trabalhei como freelancer. Então, a minha história, basicamente, nasci em Ipumirim, uma cidadezinha no interior com aproximadamente 7.000 habitantes. Saí cedo de lá com os meus pais, fui morar em Xanxerê, ainda no oeste catarinense, onde fiquei até os meus 9 anos. De lá para cá, com a alternativa de trabalho do meu pai, eles se mudaram para Jaraguá do Sul, agora sim aqui no norte do estado. E desde quando eles vieram para cá, eu já, talvez instintivamente, eu já pensava em dinheiro, eu já gostava de dinheiro. Uhum. Então, um negócio da família, tínhamos uma frota de caminhões, 6 caminhões, onde eles abasteciam nos fundos da casa onde eu morava. Uhum. E, e eu, por brincadeira, eu gostava de ir lá abastecer os caminhões porque cada motorista me dava uma moedinha de 25 centavos. E eu Sim, ia guardando essas moedinhas, tinha que ser a moedinha dourada. Eu ia guardando essas moedinhas para comprar alguma coisinha para mim, para fazer alguma coisa. Então eu já gostava de sim. trabalhar em troca de dinheiro. Eu fiquei em Jaraguá do Sul até os meus 14 anos de idade, quando eu decidi ir estudar fora. Então,
Com 14 anos, claro que com o apoio dos meus pais e também com a sugestão deles, a orientação toda, eu fui estudar em Araquari, no Colégio Agrícola, onde foi uma virada de chave inicial para minha vida como pessoa. Então eu já tinha que lavar minhas roupas, já tinha que me virar, tinha toda a estrutura do colégio, mas já me obrigava a tomar decisões no meu dia a dia, Sim. a cuidar do meu dinheiro durante a semana e seguir então dessa forma. Me formei no Colégio Agrícola e dali então quando eu fiz o vestibular, no terceiro ano, eu tinha passado em 7 universidades, 2 Uhum. federais e 5 particulares. E aí eu optei por fazer engenharia ambiental, que era um sonho meu, algo que eu queria muito, talvez pela minha convivência no interior, por minha convivência no colégio agrícola e por, na época, Sim. ser a profissão do futuro, né? Fui fazer engenharia ambiental na Universidade Federal da Fronteira Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde durante a graduação, tive também o convívio já com a área, mas a minha faculdade só começava em agosto e eu me formei em dezembro. Uhum. Então eu precisaria de dinheiro para ir para lá. Apesar de ser uma faculdade federal, eu precisava me manter na cidade. Então, por 6 meses, de janeiro a junho, eu trabalhei com banho e tosa. Uhum. Foi nessa época que eu dava banho em cachorro e resgatava cachorro na rua, Sim. fazia um monte de coisas para juntar uma graninha para então ir para a faculdade, também com todo o apoio dos meus pais. Fui para lá, cheguei na faculdade com 17 anos, aí morando em outro estado, outra estrutura, completamente diferente. Fiz a minha faculdade, me graduei e desde então fui para a segurança do trabalho. A engenharia ambiental não estava tão movimentada na época, o mercado é muito difícil. Fui para a segurança do trabalho, fiz a engenharia de segurança do trabalho, ao mesmo tempo que voltei então para cá e vim morar em Itajaí. Sim. Aí já como oportunidade de emprego. Entrei na CLT aqui em Itajaí, onde eu trabalhei numa empresa que trabalha com engenharias e obras de grande porte. Então atuávamos na instalação e implementação de estruturas de alta tensão, Uhum. subestações e linhas de transmissão. Então, eu auxiliava na parte do licenciamento, auxiliava na parte das negociações para a instalação das linhas, Sim. todo esse segmento. Ao mesmo tempo em que fazia isso, já na CLT, eu fiz a minha gestão, a minha pós em licenciamento em perícias. Então, eu já via que a perícia, o mercado da construção civil aqui era muito forte, apesar de eu Sim. estar no segmento de eletricidade, a construção civil predial aqui é muito forte, né? E eu via que tinha um mercado bacana. Nessa oportunidade, fiz a minha pós-graduação e comecei a fazer licenciamentos para pequenos empreendimentos. Então, um prédio de 7 andares, fazia um licenciamento, um condomínio, fazia um licenciamento. Uhum. Aí, dentro dos licenciamentos, eu via que dava muito problema, pensei nas perícias. Sim. E aí, minha pós também é com perícia, e aí eu comecei a fazer perícia para o Ministério Público. Então, no estado todo, então eu fiz perícias em Joinville, fiz perícias em Garopaba, fiz perícias em Uhum. Florianópolis, Isso a diversos gente tá falando em segmentos, quantos anos atrás? 3 anos atrás. 3 anos atrás? 3 a 2 anos atrás. Uhum. E, e aí fiz toda a parte de perícias. Quando eu comecei a crescer mais com as perícias, eu já pensei em empreender. Eu pensei, a perícia pode ser um segmento bacana, pode me dar uma estrutura para eu não depender mais da CLT. Um dos motivos de eu sair da CLT é porque eu estava bem no meu emprego, Uhum. só que eu não via mais como crescer. Sim. É uma empresa que ela trabalha no Brasil todo, mas quando encerrasse a obra em que atuávamos aqui na nossa região, que é o empreendimento que construiríamos cinco subestações de energia elétrica e mais de 3 mil quilômetros de linha de transmissão. Uhum. Um projeto de 5 anos aproximadamente, mas quando finalizasse esses 5 anos, provavelmente eu teria que me deslocar para um outro lugar, Sim. mantendo o meu mesmo padrão, o mesmo emprego. Então eu não via mais possibilidade de crescimento dentro da empresa, mas eu tinha muito sonho, eu queria Sim. muito crescer, eu precisava crescer. Eu ficar pingando de estado em estado, fazendo o que eu já fazia, não me deixava feliz, não me deixava contente.
Então, eu tinha muito sonho, eu vi na perícia uma oportunidade, fiz muitas perícias, trabalhei bastante com isso, mas o mercado das perícias também não foi muito legal, não é tão interessante. E aí eu juntei a minha paixão por tecnologia, foi quando eu conheci a Hometech. O meu sócio na Hometech hoje, ele é de lá de Caxias do Sul, ele é do Rio Grande do Sul, então eu conheço ele lá da faculdade. Então Certo. o nosso link que saiu lá da universidade, eu vim para cá, ele foi para o outro lado, nós, em determinado momento, sentamos e conversamos, ele veio com essa oportunidade. Eu já era apaixonado por automação, já era apaixonado por tecnologia. Quando ele sentou na mesa, ele falou: ó, tem essa oportunidade, eu conheci a Hometech lá em Caxias, eu vou te convidar para ir lá conhecer. E aí ele quer levar uma franquia para Balneário Camboriú, Uhum. que tal a gente fazer isso juntos? Então é uma franquia É uma Hometech. franquia, a franquia, E é uma franquia de automação automação residencial. residencial, Ah, comercial, sistemas de áudio e vídeo. certo. Então, logo eu chego na parte onde eu vou falar então sobre a Hometech. Fizemos essa conversa, eu fui para lá, conheci o proprietário da Hometech, Uhum. conheci a matriz, conheci a sede, uma empresa fantástica, uma empresa muito estruturada, uma empresa que hoje tem 15 anos de mercado, Uhum. ela atende as principais residências, os principais ambientes comerciais do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. Por exemplo, um case de sucesso que eles alimentam é o Hard Rock Café, lá de Gramado, um ambiente fantástico que Que conta com legal. toda a tecnologia da Hometech. Não sei se já teve oportunidade de conhecer, Não, não. mas quando tiver, conte, Sim. pode ir lá e fala que é Hometech, porque... Que legal, cara. Que legal. Então a gente abraçou essa ideia, ele veio e me chamou e eu despertou assim, eu acho que pode ser bacana. Como eu já atuava no setor aqui da construção civil com os licenciamentos, então eu já estava um Sim. pouco por perto desse ambiente. Eu já via muito prédio saindo, só que antes a minha visão de prédio saindo era vai ter que ter um licenciamento. Uhum. Aqui colocaram um tapume, vai ter que ter um licenciamento. Só que no licenciamento eu notava que as pessoas não tinham prazer em me pagar, porque elas viam como um custo, como Sim. um gasto. Então, não era algo que me deixava contente também. Na hora de fazer um orçamento, eu entregava e aí eles, poxa, mas vai dar tanto, não dá pra gente reduzir? Era algo ruim, negativo, né? Sim. E aí a automação, além de me dar essa possibilidade de empreender aqui na nossa região, que é muito bacana, muito próspera, também vem com essa visão de que o meu negócio, o meu trabalho hoje traz prazer às pessoas. Sim. O meu trabalho hoje entrega entretenimento, entrega qualidade de vida. Então, são dois pontos que me fizeram pensar muito e me fizeram dar o start para começar nesse novo negócio. Que legal. Isso foi em qual ano que você começou daí a empreender? Com a Hometech há 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uhum. Mas aí com a parte das perícias eu já tinha meu pequeno negócio, né? Sim. Então eu já empreendia com a parte das perícias, além das perícias para o Ministério Público, eu fazia perícias particulares também, né? Defendendo a outra parte do processo. Então, por exemplo, um proprietário rural, ele recebeu um processo porque ele construiu perto de uma APP. E aí ele Uhum. precisava de alguém para fazer a defesa dele, uma contra-perícia, né, pro processo judicial. E aí eu conseguia também fazer por Sim. contratação particular. Muito bom. E hoje, falando em termos de automação, o que que é possível fazer? Até para explicar um pouco mais, assim, para quem está nos assistindo, ouvindo também no Spotify, o que que é possível fazer, em termos de automação? Isso, o teu cliente, ele é de médio padrão, de alto padrão? Quem que é o teu cliente, assim, o que que é possível fazer? A automação, o bacana da automação é que ela permite muitas possibilidades. Então, o que é possível fazer vai muito da criatividade, do que a pessoa quer, do que ela espera. O básico da automação.
controlar a iluminação, controlar ar-condicionado, controlar cortinas e persianas, TVs e sistemas de som, todos pela automação, Sim. seja por comando de voz, seja pelo aplicativo do celular, que por sinal é muito bacana o nosso, seja também pelos interruptores convencionais. Uhum. Então a automação ela permite o comando convencional, mas ela traz essa possibilidade de controlar por outros meios, seja no local ou remotamente, né? Por exemplo, daqui eu consigo ver o que está acontecendo, como consigo controlar a minha empresa lá em Balneário Camboriú. Sim. Que legal, cara. Então, um ticket médio, a automação já desmistificou muito, hoje ela fica mais acessível para vários públicos. Um médio padrão já consegue implementar uma automação. Claro que existem, dentro da automação, existem vários níveis de automação, mas a gente consegue entregar já para um médio padrão, mas o público-alvo, o principal público da Hometech hoje é o alto padrão. Uhum. Perfeito. E falando da questão do empreendedorismo, qual que foi o maior desafio que você enfrentou, assim, na tua jornada até agora? Então, cara, primeiramente, me falaram que seria fácil. Segundo ponto, pô, automação em Balneário Camboriú, tem prédio em cima de prédio, tem muito mercado, você vai entrar e vai ter 10 projetos por dia, mentira. Então, a primeira coisa são as falácias, as pessoas acham que tudo é fácil, mas elas não fazem. E aí, o segundo ponto, pelo menos na minha área, a automação ela requer um espaço físico, então ela requer investimento. Uhum. Então você precisa fazer um investimento, ter um showroom de alto padrão para causar experiência nas pessoas, impactar as pessoas que visitarem o espaço, né? E acho que o ponto que eu mais senti é o relacionamento. A automação requer, automação acho que não, mas qualquer mercado, na verdade, requer muito relacionamento, conexão entre pessoas e estar na rua, dar a cara e falar, e Sim. se expressar. E eu, não sei se pelas minhas origens, por vir lá do interior, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, na verdade, muita dificuldade em falar em público, em falar muito sobre o meu produto, em receber grandes pessoas, né? Então Sim. é um desafio que hoje eu venho trabalhando dia a dia. Para mim, estar aqui hoje é um desafio também, Sim. porque falar bastante é um desafio para mim. Mas é algo que eu venho dia a dia tentando desenvolver, tentando melhorar. Sim. Mas até para trazer aqui esse ponto, e que uma coisa é quando você, até que está nos assistindo, acredita que tem uma limitação ou uma dificuldade. E você aceita aquilo e, cara, eu não sou bom nisso, e você realmente aceita e não faz nada para mudar. Agora é quando você tem essa percepção de, olha, eu acredito que eu não sou bom nisso daqui, mas vamos lá. O que que eu tenho que fazer para melhorar? O que que eu tenho que fazer para encarar isso? É participar, como tu falou, cara, tá aqui é um desafio, mas eu vou lá, vou fazer, vou gravar, e você tá realmente indo atrás para evoluir cada vez mais. Então isso é notável, realmente, que já destaca você de muitas pessoas que, eu não sou bom nisso e tenho que aceitar, e essa é a minha vida, é o que eu tenho, é isso aqui, pronto, e não faz nada pra realmente crescer e evoluir, né? Então, parabéns, cara. Não, É isso aí. justamente, e não tem como aceitar, as pessoas não devem aceitar, né? Quando eu optei em ir para a faculdade, primeiro quando fiz vestibular, eu não vou conseguir, eu não vou passar. Eu não sou inteligente o suficiente, eu não. Aí eu passei em 7 vestibulares. Fui para a faculdade, conteúdos absurdos, muito difíceis. Ah, não vou conseguir, eu vou embora. Quantas vezes eu pensei em desistir da faculdade? Hoje eu não estaria aqui. Sim, Então, concluí minha faculdade, logo já fiz outra. sim, Concluí, e aí entrei na área das perícias. Aí você está dentro de processos judiciais, processos criminais, inclusive dentro da área ambiental. Então a responsabilidade é muito grande. Não vou conseguir. Como é que eu vou dar um parecer técnico que sim, pode ferrar alguém, colocar alguém até na claro, com cadeia? certeza. Então, não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Sim, Eu ia e fazia, e os processos, as minhas perícias foram concluentes, deram certo, aprovaram dentro do processo.
Então, foi mais uma etapa vencida. Eu vou empreender. Muita gente falou, além dos que falam que é fácil, outros falam, não, não tem como. Sim, Quantas empresas abrem e fecham todo dia? Eu falei, eu sei, só que eu vou conseguir. sim, Então, eu tô sempre me desafiando. Se tem algo que me trava, vai travar por um instante, sim, mas eu vou buscar alguma força, alguma coisa que, não, eu vou conseguir. E aí, falar em público, palestrar. Recentemente, eu fiz uma palestra para cerca de 60 pessoas, onde eu falei por mais de 1 hora. sim, Então, foi um desafio enorme, mas eu consegui e foi muito bom. Tive feedbacks excelentes, tive um retorno bacana. sim. Então, o recado que fica é não desistir. Se você tem É um isso, cara. desafio, faça que vai dar certo. É isso. E o mais legal é que se tu pensa assim, cara, ontem foi 60, onde é 60, é 70, 80, 100, por que não 200, não Claro. 300? E é isso, né? E qual que é o momento ou decisão que você considera mais importante, assim, da tua carreira? Tem um momento que você considera mais importante? Cara, minha carreira eu acho que tá só começando, né? Sim, Então, vão vir muitas decisões que eu vou ter que tomar ainda, que com certeza vão fazer a diferença. Mas são alguns pontos, né? Quando eu penso em sair de casa, primeiramente, logo cedo, com 14 anos, sem estrutura, né? Então já foi algo bacana, assim, algo que já fez eu pensar diferente a partir daquele momento. Mas para empreender foi quando eu notava que dentro da empresa que eu estava, eu já estava num limite. Para eu crescer ali seria muito difícil, por mais que eu me destacasse, por mais que eu fosse excelente no trabalho que eu uhum, fazia, eu notava que eu já estava num teto. Então, eu estava estabilizado, eu estava legal. Só que eu ia estar legal para sempre. Eu não ia estar sim, excelente. Eu não ia estar voando como eu quero voar. Então, eu acho que o momento em que eu percebi isso, e na verdade eu percebi isso há 1 ano antes de virar a chave de fato, mas ainda você fica naquilo, será, será, será? uhum, E aí, no momento em que eu percebi, mas que eu tomei a atitude de ir lá e falar, eu tô saindo, eu não vou mais trabalhar aqui dentro dessa empresa, eu acho que é ali onde tudo começou. Então, eu saí do padrão que eu estava, eu desci, porque aí eu tinha que investir, eu tinha sim, que ralar demais, mas isso me possibilitou agora começar a crescer novamente e sem ter esse teto para me parar. sim. Muito bom, cara. E até hoje, por mais que não tenha muito tempo de empresa, é um ano e meio aí que você está com a Home Tech, mas o que que você acredita que foi o principal fator de sucesso da sua empresa até agora? As conexões, sem dúvidas, as conexões nos ajuda muito ter um corpo de uma empresa que já vem de 15 anos, a gente tem um escopo, tem uma metodologia, tem um sistema de trabalho, mas sem dúvida as conexões que eu fiz aqui nesse 1 ano e meio é quem estão elevando o patamar da minha empresa a cada dia. Então, conexões e conexões com confiança, que é a Uhum, credibilidade que você entrega com o teu trabalho. Então, porque você pode se conectar com todo mundo. Só que se você não faz um trabalho bacana, se você não é sincero, se você não é honesto, tudo isso vai passar. sim, Então, eu acho que o principal ponto é ter um network legal, conhecer as pessoas, mas você ser verdadeiro com elas, porque aí você vai conseguir entregar e vai ter reciprocidade em cima disso. perfeito. Falando já nisso, como que você enxerga então o networking, os resultados que ele pode gerar, cara? Eu acho que é fundamental mesmo o Com networking. certeza, com certeza. Você quer chegar em algum lugar, você não sabe como chegar lá, mas você conhece alguém que já chegou, ou você conhece alguém que já chegou. Então, o que que você precisa? Você precisa estar perto dessas pessoas. Então, o networking é fundamental. Eu acho que para qualquer negócio, para qualquer segmento, sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Isso é fato. Então, ter essas conexões e estar próximo de verdade, sem dúvidas, é fundamental. Isso é verdade, é muito aquela questão da ambiência. É algo que eu gosto muito de falar. Porque às vezes a pessoa ela tá em um grupo de amigos ou rodeado de pessoas aonde o que que é falado? De novela, fofoca, ou aquele tipo de pessoa que só reclama de tudo. Ai, hoje tem sol, tá muito quente. Ai, hoje tá chovendo.
que ruim. Ai, hoje é aquilo. Nossa, que péssimo. Ah, porque eu tenho que acordar e tenho que trabalhar. Então isso atinge você de uma forma que você nem percebe. Agora, quando Exatamente. você está em um lugar, networking, profissionais altamente produtivos, as conversas é sobre crescer, é sobre. Aí daqui a pouco você está lá e o cara está comentando que, tô abrindo uma outra empresa, tô fazendo uma sociedade, tô fazendo aquilo, um novo projeto e tal. Então isso da mesma forma também contamina você. Com E certeza. tu acaba também, cara, eu preciso achar mais alguma coisa para me fazer. Não, eu preciso aqui, vamos crescer também, vamos evoluir. E isso é muito bom, cara. Sem dúvida alguma. E eu tenho inclusive uma dica para você que é aqui de Balneário Camboriú e região, que é um grupo de networking onde nós fazemos parte, que é o BNI. Então, se você quer conhecer, participar de uma reunião dessas de networking, entre em contato, chama no direct ali no Instagram, que nós vamos estar orientando você para participar de uma reunião e saber como é que é essa parte do networking profissional. Isso, sem dúvida alguma, é muito bom, cara. Ambiente fantástico, sem dúvidas. Já cresceu muito na minha carreira, no meu pouco tempo de BNI, eu já cresci muito ali dentro, principalmente no desenvolvimento pessoal, que eu falei ali no começo. Sim, sem O dúvidas. ambiente é fantástico, são muitos empresários qualificadíssimos, e se você quer boas conexões, tem que estar lá dentro. Sem dúvida. O Alisson, nós temos agora um quadro que é chamado de mito ou E verdade. vamos lá. O que é esse quadro? Nós temos aqui algumas frases, algumas crenças populares sobre empreendedorismo. E eu quero que você escolha uma dessas perguntas. Pode me passar aqui que eu vou ler e você vai falar se é mito ou verdade. É claro, baseado na sua visão, na sua experiência, tá? Não necessariamente tem uma resposta certa ou errada. Vai falar no que você acredita e vai explicar aí o porquê. Então pode escolher uma pergunta aí, por gentileza. Essa aqui. Vamos lá. Vamos ver se é boa. Tem umas bem legais. O Alisson, só pessoas muito criativas podem ser bons empreendedores. Mito ou verdade? Mito, Mito. mito. Na minha percepção, cada pessoa tem os seus pontos fortes. Quem tem um ponto forte criativo pode ter muito sucesso usando essa criatividade. Quem tem um ponto forte focado, sem ser criativo, pode focar em algo que vai dar muito certo. Eu acho que o segredo mesmo é não desistir, é fazer acontecer. Não necessariamente tem que ser uma pessoa criativa. Muito bom. Mais uma Mais pergunta, por uma? favor. Essa maiorzinha aqui, Olha aí, ó. sem pressão. O Alisson, você deve seguir sempre sua paixão para ser um empreendedor bem-sucedido. Mito ou verdade? Eu vejo como um mito, mas tem um fundo de verdade. Eu acho que o caminho pode ser menos doloroso quando você tem paixão naquele negócio. Mas nada impede de você começar um grande negócio e desenvolver a paixão nisso. Sim. Então, todo mundo fala, trabalhe com o que você ama e não será um trabalho, né? Tem esse fundo de verdade, mas você pode se apaixonar pelo seu negócio de forma que ele vai crescer com essa paixão. Então, pode começar com um mito e se torna depois uma verdade. Muito bom. Mais uma pergunta aí. Vamos para a última pergunta. Você precisa fazer networking o tempo todo para ter sucesso nos negócios. Aí é verdade. Nessa eu concordo. A gente precisa sempre estar se conectando, sempre buscando nos aproximarmos de grandes profissionais, porque vem no que você comentou. Você está num local onde o assunto é supérfluo, onde fala-se qualquer besteira, você não está desenvolvendo, você está sendo puxado para baixo. Sim, E quando você está se conectando com pessoas que pensam da mesma forma, que pensam para frente, que querem crescer contigo, ou não contigo, mas que queiram crescer, aí a conversa é outra. Então o networking é fundamental e todo dia. muito bom. E assim, se tu for
olhar pela tua história, tudo que tu já passou, o que que você fez, o que que você acredita que foi a maior habilidade que você desenvolveu? Minha maior habilidade, eu acredito que seja o foco. Eu tenho uma facilidade de que quando eu sento para fazer algo, eu consigo desconectar de tudo mesmo. Pode estar caindo o mundo, pode acontecer qualquer coisa, eu, eu consigo focar e só vou desligar a hora que eu concluir essa tarefa. Então eu vejo isso como uma habilidade minha que eu não consigo ver em muitas outras pessoas, que eu conheça, né? Claro. Essa é uma habilidade bacana que eu tenho e a outra é persistência. Persistência, eu acho que é o que me faz estar aqui hoje. Sim, Todos esses caminhos foram muitos desafios, como eu comentei, vários pensamentos em desistir e aí persistir, eu acho que é o sim. que faz a diferença para todo mundo. E falando sobre isso, sobre a questão dos desafios, qual o desafio assim que realmente bateu na tua porta e tu falou, cara, eu vou desistir, cara. Acho que eu não vou mais, ou não aconteceu esse momento. Acontece com frequência, né? São alguns mais, outros menos, mas a parte de me expressar em público, por exemplo, em fazer uma palestra, quando pegar esse exemplo recente, quando chegou na hora de minutos antes de eu falar, veio um pensamento intrusivo assim, e se eu sair correndo? E se eu fingir que aconteceu alguma coisa? Porque eram 60 pessoas esperando para eu falar por mais de hora. Então, veio esse momento assim, eu vou desistir. Não, cara, eu não vou desistir. Vou fazer isso. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E foi fantástico. Então, foi muito bacana. Então, esse é um exemplo recente, mas muitas vezes vem um problema financeiro ali. Você tem um investimento grande dentro da tua empresa para fazer, ou você não fechou um projeto legal que você queria muito fechar, e aí vem, Sim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no mercado certo? E aí vem um pensamento de desistência, mas não, tem que seguir, tem que ter a persistência que a gente comentou antes e que vai dar certo. Sem dúvidas, com foco, com sim. persistência dá certo. E como que você se baseia assim para saber se você está fazendo a coisa certa mesmo? Isso vem muito do suporte que você tem da franquia, ou você tem uma rede muito boa de amigos também dessa área que conseguem te dar um feedback? Como que você se baseia em relação a isso? Eu pergunto para justamente fazer um link com quem está nos assistindo que também tem uma empresa, mas é muito daquela forma de, cara, eu abri, mas eu estou fazendo aqui, mas sem muito saber se é dessa forma, Uhum. se não é. Então, como que você chega a essa conclusão de que, cara, é isso mesmo, tô fazendo o trabalho certo? São os dois pontos. O apoio da franquia é muito bom, porque aí a gente tem um assessoramento, nos dá uma segurança maior. Só que a franquia fica lá em Caxias do Sul, nós estamos aqui. E como que eu sei que eu estou fazendo certo aqui? Networking traz muito disso, porque dentro da minha empresa eu consegui me conectar com grandes empresas do segmento da construção civil, do segmento do home decor. E essas empresas veem a minha marca como já uma autoridade em Balneário Camboriú. Então, essas empresas me dão feedbacks de terceiros que fazem eu Sim, entender que eu estou no caminho certo. Outro ponto é as obras onde nós estamos entrando. Então, se eu estou dentro dessa obra e eu tenho um feedback bom dentro de uma obra desse patamar, eu sei que eu estou no caminho certo. tem algum case assim de sucesso para compartilhar conosco? Temos um case muito legal. É, a Hometech fez o decorado do Sena Tower, que é o residencial mais alto do mundo, né? Uhum. Então, uma empresa que está aqui há um ano e meio e que está dentro do maior residencial do mundo, eu Sim, acho que é um bom claro, feedback, né? sem dúvida alguma. Então, essa é a nossa cereja do bolo, é o nosso projeto Sim, mais fantástico e é um orgulho para a gente poder falar disso. muito bom. E teve assim alguma decisão muito arriscada que você tomou e
que deu assim, balançou um pouco a estrutura? Teve alguma decisão bem arriscada que você teve que tomar? Como que foi isso Dentro da Hometech, dentro da dentro da Hometech? Hometech, teve quando a gente participa muito de eventos, né? E aí, quando a gente precisou fazer um investimento grande para um evento e a gente não sabia se o retorno seria esse. E aí gerou um atrito, gerou um desconforto ali dentro da empresa. Eh, Teve outro episódio também onde éramos 3 sócios e aí veio um desconforto com o terceiro sócio e ele desligou. Então, são coisas que estão dentro do empreendedorismo, são Sim, desafios que você vai enfrentar diariamente e tem que saber lidar. Então, tem os choques, assim, os baques sim, que fazem você pensar, repensar o caminho e recalcular a rota, né? sim. E falando sobre a questão de sociedade, como que você enxerga a parte de sociedade? Tu acha que é bom, não é bom? É claro, não estou nem falando tanto da questão da home Uhum, tech, mas porque às vezes quem está nos assistindo pensa: ah, será que eu abro uma empresa sozinho? Será que eu trago um sócio para abrir junto? Muitas vezes até traz um sócio que não tem uma qualidade diferente da sua. uhum. Então, tem muito aquela questão de dois vendedores muito bons vão abrir uma empresa e cadê a parte técnica do cara que vai Exatamente. entregar? Ou abrem uma sociedade, duas pessoas que são muito bons técnicos, e aí a E parte da quem é que venda. vai Então, como que começar? você enxerga tudo isso? É, eu acho que é muito de perfil. Sociedade é um casamento, então é um desafio diário, da mesma forma, mas a sociedade, quando ela é bem feita, quando ela é bem pensada, ela tem tudo para dar certo. Claro que tem o perfil, né? Ah, trazer o exemplo da Hometech. Eu sou mais comercial, eu gosto de falar do produto, não com muita gente, né? Estou desenvolvendo Sim, isso, mas eu gosto de estar na rua, de ter conversas com pessoas pontuais, de fazer networking. E eu não domino muito a parte técnica. Se eu for para a obra lá, eu vou cortar o fio errado, com certeza. entendi. Só que o meu sócio, ele é o cara que ele vai ver qualquer coisa ali, ele vai resolver. Ele é muito técnico. E aí ele cuida da gestão das nossas obras. Então ele é o nosso olho, ele é quem faz toda a qualidade da nossa obra. E eu fico então do lado mais comercial. Então, para nós casou muito. Para nós deu muito certo essa sociedade. Mas são perfis diferentes. Então, eu acho muito importante o que você levantou, que uma sociedade onde duas pessoas têm o mesmo perfil pode acabar dando um embate ali dentro. Sim, E aí pode não ser saudável. E também tem que ter o perfil da pessoa que, se ela vai empreender e ela está na dúvida entre ter uma sociedade ou não, ela tem que se conhecer. Eu vou ser um bom sócio, eu vou conseguir desenvolver com o meu sócio, porque você vai. É um casamento, vai ter prestação de contas. Então, como é que vai ser esse relacionamento? E sim, tem que ser saudável, senão não dá certo. sim. Nós estávamos falando antes ali sobre a questão de empreender que não é fácil, que muitas vezes algumas pessoas falam que é fácil e tudo mais, mas não é fácil. E quais foram os sacrifícios que você precisou fazer para você chegar até aqui? Ou não precisou sacrificar nada? Aí é mito, né? Tem que ter sacrifícios, eh, sacrifícios financeiros. Quando você pensa em abrir uma empresa, requer um investimento alto. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas pessoais minhas para focar na minha empresa. Ah, dentro do relacionamento tem que ter uma estrutura muito boa, porque o foco passa a ser totalmente na empresa. Por exemplo, eu ia casar em maio desse ano, mês que vem. Nós adiamos para maio do ano que vem, porque a Jéssica entendeu que o nosso foco era a empresa. Uhum, E aí a gente reprogramou, mas isso poderia ser um grande problema dentro do casamento. sim, Então são desafios diários assim. É, a parte financeira, a parte do relacionamento, eu acho que são os pontos que pesam mais. certo.
E para você tem algo que diferencia um empreendedor comum de um empreendedor que tem sucesso? Que Quais características você acredita que são fundamentais para uma pessoa ter sucesso, o na sua visão? empreendedor que quer ter sucesso é o que corre atrás, é o que vai fazer acontecer. Eu posso ter uma empresa, ela vai ter os mesmos clientes de sempre, ela vai ter o mesmo faturamento de sempre. Tá tudo certo, se a pessoa tá feliz com isso, tá tudo bem. Só que o cara que vai explodir, o cara de sucesso que vai voar, é o que nunca vai estar contente com o resultado que tem. Ele vai estar satisfeito, mas ele vai querer mais. Ele vai buscar Sim, crescer, vai buscar abrir um novo negócio, vai buscar expandir o, o faturamento dele, as empresas dele. Esse é o cara. Só que ele vai precisar de determinação, ele vai precisar do foco, ele vai precisar estar sempre do network, ele vai precisar muito, vai precisar sempre estar crescendo, se desenvolvendo. certo. E se for falar hoje da Home Tech, qual que é a visão? Para onde vocês estão caminhando? Vocês já têm isso bem definido? Porque, por exemplo, hoje vocês estão no maior residencial, no Sena Tower, Balneário Camboriú. Quem não conhece, procura ali no Google. É algo fantástico. Mas se fosse para falar assim, para onde vocês estão caminhando? A Hometech, ela vem para Balneário Camboriú com o intuito de ser uma grande referência em automação residencial e comercial em Santa Catarina. Ela já tem uma marca muito poderosa no Rio Grande do Sul. Ela é a top of mind da Serra Gaúcha, inclusive. Caramba. E a gente quer trazer isso para Santa Catarina. Existe também a franquia do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas nós, em Santa Catarina, a gente vem para tomar essa posição de ser uma referência em automação residencial, estar nas grandes obras e entregar o trabalho de excelência que a gente toma, que a gente entrega. Estamos aqui em Balneário, nosso showroom, só que a ideia, sem dúvidas, é, em breve, pensar em ramificar para alguma outra cidade da nossa região. Nós estamos numa região Certo, muito próspera, estamos em um polo tecnológico, um polo de casas inteligentes e a nossa ideia é crescer ainda mais. certo. E hoje, em termos da franquia, é a primeira franquia em Santa Catarina? A primeira A franquia em Santa primeira Catarina. franquia. E aí vocês têm exclusividade ali na cidade, por região? Como que Temos funciona? em Santa Catarina, nós atendemos. É claro que existe um acordo dentro da franquia. Existe uma franquia em São Paulo e uma franquia no Rio de Janeiro. Eu posso atender São Paulo, eu posso atender Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, um arquiteto nosso aqui de Balneário Camboriú, ele está com uma obra, um apartamento em São Paulo. E ele falou: quero que vocês façam. Uhum, Então, sim, eu vou fazer daqui de Balneário, eu vou fazer lá em São Paulo. A Hometech de lá vai me prestar uma assessoria. uhum, Precisou dar um pulinho na obra, eles podem fazer. Se um arquiteto deles lá de São Paulo quiser fazer uma obra com eles aqui em Balneário, eles podem vir fazer. A gente vai uhum. prestar essa assessoria também, Sim, porque todo mundo ganha, né? sim, O que vem como regra dentro da franquia é que eu não vou prospectar em São Paulo, certo, mas eu posso atender lá quando a demanda vem daqui. certo. Muito bom. E aqui mesmo em Santa Catarina, Balneário Camboriú, o mercado é gigantesco, né? O mercado é Crescendo gigantesco. muito a região de É, Balneário, Camboriú, Itajaí, Itapema, todas as cidades ao redor, é muita... nós estamos em um polo. Até ontem eu trouxe na minha apresentação lá no BNI, existe um ranking que ele mede as cidades mais conectadas do mundo e também do Brasil. Em nível Brasil, Santa Catarina tem 6 entre as 36 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. Então, o líder do ranking é Florianópolis. Então, Florianópolis foi pelo segundo ano consecutivo considerada a cidade mais inteligente, mais conectada do Brasil. Balneário Camboriú está em sexto. Aí Uhum, no top 5 ali tem Vitória, tem Rio de Janeiro, não vou lembrar as outras duas, mas Florianópolis em primeiro, Balneário Camboriú em sexto, ainda vem Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville e, e mais uma, e Criciúma, que uhum. fecham as 6 cidades. Então, mas principalmente na nossa região, nós temos as cidades mais conectadas, então a gente está numa região Sim, muito boa, muito bacana. sim. E agora, é claro, uma pergunta totalmente de leigo, tá?
Essa parte de automação, ela já existe há muito tempo ou agora, assim, que mais recente está tomando proporções maiores e o pessoal realmente entendendo de, cara, eu posso fazer isso daqui, conectar o meu ar-condicionado, conectar isso, aquilo, tudo para eu ter na palma da minha mão aqui, controlar por aqui. Como que você vê isso? A automação, ela existe há muito tempo mesmo. Ah, Só que talvez a virada de chave no mundo da automação foi a adoção da Alexa. Eu acho. Tem muita gente que vincula ainda, né? Ah, eu tenho uma Alexa, eu tenho automação. Na verdade, não. A Alexa, ela é uma assistente virtual, ela vai fazer o que você pede. Só que ela sozinha, sem ter automação na casa, ela não vai ligar as luzes, não vai ligar a TV, não vai ligar o ar-condicionado. Mas muita gente vinculou a Alexa e usar a Alexa para automação deu essa popularidade para o mercado. Entendi. Então, eu vejo que a virada de chave começou a ser depois da adoção dos assistentes virtuais para Alexa. Mas, então, isso é um crescimento um pouco mais recente, pegar 5, 10 anos atrás. Mas a grande onda da automação ainda não começou a ser surfada, ela ainda está Ainda não. crescendo e, e é uma crescente que vem para os próximos anos. Porque Entendi. hoje, os prédios que estão sendo entregues hoje, pouquíssimos têm automação. Mas as construtoras já estão percebendo que entregar com automação vai ser um grande diferencial. Então, os que estão sendo projetados e construídos para ser entregues nos próximos anos, eles já vêm pensando em automação, pelo menos Sim, com uma preparação, ou então até com automação já entregue. Então, essa entendi. onda está crescendo e tem muita coisa para Então dá acontecer. para personalizar tudo e usar a Alexa. Alexa, acende a luz, É, vai acender. Liga o ar, vai ligar. E tem como programar também um Alexa, bom dia. E ser esse o gatilho para o bom dia, então eu já sei que eu vou ligar o ar, vou acender a luz, vou fazer tal coisa. Isso você consegue personalizar. sim, não somente a Alexa, né? Mas tem o Google Home, tem a própria Siri do iPhone. Qualquer assistente virtual pode casar com a automação. Ela só vai dar o comando para acontecer. Além desses comandos convencionais de liga o ar, liga a luz, ela, ela faz também as rotinas que nós pré-configuramos. Então, por exemplo, Alexa, cheguei. E aí ela já vai ligar as luzes que você programou. Ela pode encher a banheira para você já ir tomar um banho depois do dia do trabalho. Ela vai É passar outro padrão, né, Calil? ela já pode passar um cafezinho. Então ela liga a TV ou liga o som na playlist que você mais gosta. Então imagina, você chega final do dia, cansado, dia Sim. exaustivo. Alexa, cheguei. Tudo bem. Eu vou encher a sua banheira, eu vou passar o seu cafezinho, vou ligar a música que você mais gosta para você poder relaxar um pouquinho. Isso, Caramba, isso é o que a gente entrega. que nível, cara. Muito bom. Chegaremos lá, né? Com certeza chegaremos Que lá. legal, cara. Que legal. Deve ser uma experiência muito. É muito... Chega a ser surreal, né? O que tu Não, não pode é. fazer e. Que bom, cara. É muito bacana. Co- Eu convido a conhecer, né? Aproveito, nós temos o nosso showroom em Balneário Camboriú e quem gosta de tecnologia, quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre, convido para. Aonde fica o showroom? O nosso showroom fica na Terceira Avenida, esquina com a Rua 3130, é no segundo andar. Então, vai ter o meu contato depois, podem me chamar, combina ali que vai ser um prazer receber as Muito pessoas bom, ó, já lá. estão todos convidados para ir lá e conhecer um pouquinho aí dessa experiência. Muito bom. O Alisson, nós temos um outro quadro que é o Conselho de Churrasco. Como que funciona esse quadro? Imagina que você está num domingão fazendo um churrasco com a família, amigos. E aí chega um amigo lá pra ti e fala: "Ô, Alisson, eu tô querendo empreender e me dá aí um conselho." Então lembra, é um domingão, churrasco, num tom bem informal, o que que você falaria pra essa pessoa? Primeiro, eu ia perguntar qual que era o negócio, você já sabia, né? Eu ia falar, me convida para sócio. Se é meu amigo e eu confio, já é uma possibilidade, né? Sim, Mas eu diria vá, faz todo sentido, estuda muito bem o mercado antes, entenda se é isso que você quer, mas se você já
pensou nisso, vai e faça. Entendi. Muito bom. E o que que você, o Alisson, com base na sua experiência, porque é fato, nós estamos aprendendo ainda a todo momento, a todo instante, mas nesse 1 ano e meio aí na trajetória com a Hometech, tenho certeza que você aprendeu muitas coisas. E o que que você hoje faria diferente se você estivesse começando do zero, mas com o conhecimento que você já adquiriu, o que que você faria de diferente? O que eu faria de diferente era algo que aconteceu conosco ali na Hometech. A gente tinha um investimento X para fazer e aí a gente ficou numa insegurança. Por ter essa inexperiência, a gente tinha o valor em caixa, tínhamos que montar um showroom, tínhamos que ter nossas campanhas de venda, tínhamos que ter uma equipe. E tudo isso demanda recursos. E a gente foi segurando o recurso. Então, eu fui adiando algumas coisas no meu showroom, eu fui adiando algumas coisas que hoje eu vejo, se eu tenho esse recurso, eu tenho que deixar pronto o quanto antes, porque é isso que vai trazer resultado para mim. Então, ali eu falhei por não ter essa experiência na época, por não ter essa visão na época, eu adiei um custo, aquele negócio, eu vou segurar o dinheiro, porque se eu precisar para outra coisa, Sim. eu vou ter. Então, foi uma falha grande e eu demorei também para entender o poder do networking. Depois que eu entendi isso e depois que eu comecei a me conectar com grandes pessoas e grandes empresas, as coisas foram mudando mais rapidamente. Então, hoje eu vejo isso com outros olhos também. Algo que eu faria, se eu vou abrir uma empresa hoje, além de toda a pesquisa de mercado, além de pensar na estrutura da empresa, se eu já tenho recurso, eu já vou investir para deixar ela pronta, rodando o quanto antes, e eu já vou, enquanto ela está sendo estruturada, eu já vou me conectando com pessoas que vão fortalecer ainda mais o meu negócio. Muito bom. E empreender é muito disso, né? Os desafios que o cara vai enfrentando no dia a dia e essas decisões que às vezes você tem que tomar, mas acaba não tomando na hora, porque, ai, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o próximo mês? E ali de repente você acaba postergando algo que seria de fato muito bom, né? E muitas vezes é isso, o cara tem que dar o passo talvez maior que a perna, mas porque sabe que é uma decisão muito importante que vai trazer resultado. E é a questão das conexões, estar conectado, né? E hoje, quem que você acredita que é um bom parceiro de negócio para você? São arquitetos? Tem algum outro profissional que você vê que faz muito sentido para você estar conectado, que traz muito negócio assim para você? Boas conexões para a Hometech hoje são arquitetos, são designers de interiores, porque as grandes obras estão na mão dos grandes profissionais. Então, são essas pessoas que estão dentro das obras que a Hometech quer estar. Então, principalmente esse público, a conexão com grandes empresas do segmento, também grandes empresários do segmento, também é muito importante para nós. Então, hoje, o meu foco, as minhas conexões se destinam a arquitetos, designers de interiores e profissionais das empresas do mesmo segmento, onde a gente consegue fortalecer ali para ter uma troca bem bacana. Muito bom. E qual que foi a maior lição que você aprendeu? De todas, assim, a maior lição? Maior Cara, lição, isso aqui eu vou levar comigo para sempre. a maior lição, pô, essa aí é uma pergunta. Primeiro, fazer. É isso de ir adiando os processos. Faça. Isso ali vai te dar um próximo passo e aí desse próximo passo você vai pensar no outro passo. E a segunda, conexões, network. Eu vejo como que as conexões são fundamentais hoje para qualquer coisa, Muito bom, pessoal ou profissional. muito bom. O Alisson, nós estamos chegando já nos minutos finais aqui do nosso Talk Empreendedor. E esse é o momento de você literalmente abrir o seu coração, cara. Deixa uma mensagem final. Pode ser sobre a Hometech, pode ser algo seu pessoal, pode ser um conselho para alguém. Esse é um momento aí totalmente livre,
para você deixar as suas considerações finais aí. Pode falar olhando para aquela câmera ali. É um pouco sobre a minha história toda e onde eu tô hoje e principalmente onde eu quero chegar. É, você não, você vai ter vários sonhos, muitos sonhos, e tem que correr atrás. Ninguém vai trazer e te entregar na mão, a não ser que seja herdeiro, né? Mas talvez não seria nem o teu sonho, seria o sonho da tua família. Sim, Mas para você chegar onde você quer chegar, você tem que fazer. E aí você tem que ter o foco, você tem que ter disciplina, você tem que ter constância. Então, um grande recado seria isso. Muitas pessoas vão querer te reduzir, muitas pessoas vão falar que você não vai conseguir, vão querer te limitar, e só depende de você e da tua capacidade de querer conseguir. Quando você botar na tua cabeça que você consegue, que você é capaz, vai sair o pensamento de desistência, vai sair o pensamento de que você não consegue. E aí, disso pra frente, é um pulinho para chegar onde quiser chegar. muito bom. E mais uma vez reforço, muito bem colocado, inclusive, e reforço a questão da ambiência. Cuida quem tá do teu lado, cuida com as amizades, porque isso faz muita diferença. Se estão tentando reduzir você, falar que você não consegue, que você não é capaz, agora tu tá querendo começar. Virou empreendedor agora. Não fazia Exatamente. nada, agora quer empreender e acha que vai conseguir ganhar mais dinheiro. Então, cuida nos lugares que você frequenta, quem você ouve, porque isso, sem dúvida alguma, faz uma diferença enorme. Alisson, muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui contar um pouquinho da tua história. Sempre é muito bom ouvir pessoas que estão empreendendo, que já têm sucesso na sua área, e eu sei que isso é só o começo de tudo que você está vivendo. Tenho certeza que você vai crescer ainda mais, cada vez mais. Então, obrigado pela tua participação. Obrigado também, Calil, aí, mais um episódio. E obrigado por você que esteve até aqui nos acompanhando nesse episódio e até o próximo episódio do Talk Empreendedor.